Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, do Instinto de Leitura, e hoje vim fazer mais uma resenha de 2 livros, dessa vez de Starters e Enders, da Alicia Price. Então, eu procurei muito na internet, eu olhei no site oficial da autora, eu olhei aqueles facts, olhei várias coisas, e ao que tudo indica, essa série é só uma duologia, ou seja, só Starters e Enders. Eu vi várias resenhas dizendo, tipo, o livro final da série e tal, só que eu não vi nada da autora em si falando que não vai lançar mais nenhum livro, então eu não tenho certeza absoluta. Mas o final de Enders é um final, assim, tipo, que fecha o livro. Ele dá gancho pra autora se ela quiser fazer um terceiro livro, mas ele não deixa nada, assim, em aberto. Então, me perdoem se for uma série, na verdade. Eu realmente acredito que seja uma duologia. Então, a série Starters é uma distopia, ela se passa nos Estados Unidos e é uma distopia assim pós-guerra. Eles sofreram a guerra dos esporos e os esporos são tipo um vírus, uma bactéria que toca na pele da pessoa e a pessoa fica doente e acaba morrendo. Aí foi distribuída no país uma vacina, só que ela foi distribuída só para crianças e adolescentes e idosos. Então a maioria das pessoas adultas acabou morrendo, só sobreviveu quem era muito famoso ou muito influente, que daí ganhou a vacina, ou quem era muito rico e comprou pelo mercado negro. Como só sobraram idosos e pessoas abaixo de 20 anos, se eu não me engano, quem domina a economia agora são os Enders, que são os idosos. As crianças e os adolescentes, que são os Starters, eles ou foram adotados pelos avós, quem tinha dinheiro, ou eles foram jogados em instituições. Alguns deles vivem na rua, que é o caso da Kelly, que é a personagem principal, e aí eles têm que ficar se mudando e correndo e tal, porque tem inspetores e se eles são pegos pelos inspetores, eles são levados para instituições. No livro, a Kelly, ela vive na rua com o irmão mais novo dela, o Tyler, com um amigo deles, que era vizinho deles quando ainda não tinha guerra, que é o Michael, e eles vivem sempre fugindo dos inspetores e tal. Eles vivem em prédios abandonados, eles têm que procurar por comida, têm que procurar por tudo. E daí, se aparece o inspetor, eles têm que largar tudo que eles têm, tipo comida, tudo, e sair correndo mesmo para não serem pegos. E o irmão dela tem uma doença, se não me engano é uma doença respiratória. Eu lembro, acho que na época que eu li, que eu achava que era pneumonia, mas eu acho que não diz o nome da doença. E como ele tem essa doença, ele não consegue ficar em lugares muito frios, que acaba acontecendo quando eles estão em prédios abandonados, porque eles não têm muitas roupas e tal. A Kelly, tipo, ela ama muito o irmão dela, ela se sente responsável por ele, já que eles não têm pais e nem avós. Ela precisa de uma forma de arranjar dinheiro. Só que os Starters são proibidos de trabalhar. Quem trabalha são só os Enders e pronto. Aí a Kelly acaba descobrindo essa empresa que é a Prime Destinations. Eles colocam um chip na cabeça dos Starters e isso permite que Enders consigam entrar no corpo deles. Aí funciona assim, o Starter ele fica tipo adormecido, o cérebro dele no caso fica adormecido, enquanto isso o Ender é como se fosse Starter. Essas doações funcionam 3 vezes. Depois da terceira vez, você recebe seu dinheiro e vai viver sua vida normal. Então, a Kelly descobre essa empresa, e é uma empresa que vai pagar bem pra ela, se ela dá o corpo dela pra alugar. Daí ela precisa salvar o irmão, ela até disse que ela não faria isso se não fosse pra salvar o irmão, e ela acaba doando o corpo dela. A Kelly aluga as 2 vezes, dá tudo certo, e aí na terceira vez que ela vai alugar, ela deveria estar com o corpo alugado, só que ela acorda no meio, ela tá numa boate, se eu não me engano, e ela não sabe o que tá acontecendo, porque não foi ela que foi até ali, foi a mulher que alugou o corpo dela. E aí começam a acontecer várias coisas estranhas e tal, e ela tem que descobrir o que tá acontecendo. Eu não lembro de muita coisa desse livro, porque eu li ele em 2012, se eu não me engano. Mas eu lembro que eu achei o livro muito legal, eu tenho a resenha escrita, eu vou deixar a resenha escrita aqui embaixo. Eu dei 5 estrelas na época. Eu não sei se eu daria 5 estrelas se eu lesse de novo, agora que eu já li outras várias distopias. E eu confesso que as outras distopias geralmente têm um mundo mais desenvolvido. Em Starters, o mundo deles não tem um background muito grande. Ela dá mais informações em Enders, principalmente sobre os adultos. Porque os adultos, assim, é uma coisa que tu não vê em Starters e pronto. O mundo que ela criou é tipo os Estados Unidos no futuro. As pessoas vivem até 200 anos porque eles têm tecnologia, medicamento pra isso. É muito legal quando ela vai no boate porque as pessoas elas usam roupas holográficas. Daí, tipo, tu usa um vestido e o vestido vai mudando de cor, de forma e tal, e é muito legal, é muito divertido ver isso no livro. Porque tu imagina, é uma coisa que é possível de acontecer no futuro. Eu acho que tudo que acontece no futuro são coisas tecnologicamente possíveis, que não estão muito longe da realidade.
posso estar viajando, mas eu acredito que sim, eu gosto de acreditar que sim, então me deixa. O que eu achei quanto à distopia em si também é que a política da distopia não é tão desenvolvida, não é... Jogos Vorazes, por exemplo, eu acho que é um livro bem político. Agora, Starters não é muito assim, tipo, puxado pra política, sabe? Tanto que o maior problema do livro é com a Prime Destinations, não é com o governo. Eu vou falar um pouco de Enders também, sem dar spoiler, então se vocês não leram Starters, não tem problema. Mas Enders continua praticamente exatamente da onde acabou Starters. Continua com os mesmos mistérios, continua com o mesmo problema. O problema é desenvolvido, ele abre assim, tem outras coisas mais legais envolvidas em Enders. É bem legal também, eu acho a escrita da autora muito boa. Quando eu peguei Enders, eu senti que eu tava com falta de ler um livro assim. Tem bastante ação também, bastante aventura. Eu não comentei, mas Starters tem romance, Enders tem um pouquinho menos. Starters não tem muito também, não é uma coisa assim, o romance não é o foco, fica bem claro isso, mas tem um pouco de romance. Eu acho que Enders, a história de Enders não é tão legal quanto a de Starters. Eu lembro que quando eu li Starters eu achei muito legal esse negócio de ela estar acordando no corpo e não era pra ela estar acordando, e daí ela tá num lugar que ela não sabe onde que é. Eu lembro que eu achei isso muito legal. Enders é uma coisa assim mais... é legal também. Não é tão dinâmica quanto Starters. Eu adorei. Eu me arrependi de não ter relido Starters antes, principalmente porque eu poderia estar fazendo uma resenha melhor pra vocês. Pra quem já leu Starters, eu super recomendo ler Enders, eu amei. Pra quem não leu nenhum livro dessa série, eu recomendo bastante pra quem gosta de distopia. Como eu disse, não é uma distopia tão desenvolvida quanto as outras, mas é uma história muito legal, tem bastante aventura, tem bastante de tudo, assim, é uma história bem divertida mesmo. Eu acho que eu li em 2 dias, assim, eu peguei pra ler e foi. É bem legal. Eu acho que tem que ter uma cabeça aberta, porque tem esse negócio, tipo, meio que ficção científica e tal. Então não adianta ler pensando, tipo, tudo isso é impossível, porque daí não vai gostar mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu queria ter feito a parte com spoilers também, mas eu achei que ia ficar meio ruim, porque eu só ia poder comentar de Enders. Então ia ficar meio, sei lá. Muito obrigada por terem assistido. Tchau!